Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma aulinha, legal né? Vamos lá? Essa aqui é uma parte do livro que a gente vai estudar agora. No livro diz assim: o corpo pensa, o cérebro, a cabeça pensa, né? Mas e o corpo? O braço pensa? A perna pensa? O coração pensa? Será que é só o cérebro que pensa? Por que a gente está falando isso? Porque será que a nossa inteligência também pode ser tema de arte? A inteligência faz parte do corpo, lógico, né? Será que o corpo, como um objeto pensante, ele pode ser tema de obras de arte? Louco, né? Olha só, o corpo toma atitudes e faz movimentos, às vezes de forma involuntária. Quer dizer, sem o cérebro mandar. Tem coisa que você pede para o corpo fazer e o corpo não faz. Duvida? Eu vou fazer agora. Ó. Presta atenção. Coração, para de bater. Ai, que horror, ai, que horror, ai, que horror. Deus me livre. Mas você pede e o coração não para. O coração continua batendo, continua batendo. Quando que ele para? Só Deus sabe. Não é tudo que o cérebro manda fazer que faz, não. Os órgãos, né, internos trabalham todos eles trabalham involuntariamente, sem a gente precisar mandar, numa harmonia perfeita, ou quase perfeita às vezes. Trabalha de forma involuntária. Então o nosso corpo pensa. A gente não precisa pensar por eles. Eles pensam, eles sabem o que fazer. Os órgãos sabem o que fazer. O corpo tem memória ou é só o cérebro que tem memória? Vai pensando aí, nós vamos discutir sobre isso. E aprende todo dia. O corpo tem memória e aprende todo dia. Sim, é uma evolução humana. Por exemplo, por que o nojo? Sabe o nojo? Você tem nojo de alguma coisa? Então, é uma questão de memória? É uma questão de aprendizado? Claro que é. Por que toda criança não tem nojo de cocô? Quem é assim que não sabe falar ainda? Ela não tem nojo de cocô. Ela vai lá, pega o cocô, põe na boca, come cocô. Ela vai lá, pega o cocô, põe na boca, come cocô. Ela vai lá, pega o cocô, põe na boca, come cocô. Por quê? Por causa da memória. Por causa da cultura. Por que tem locais no mundo que se comem coisas que você... Deus me livre. Na Índia, tem locais que você come escorpião, você come cobra, você come insetos diversos, inclusive vivos. E aí você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, que nojo. E aqui a gente come carne de vaca, carne de boi. Lá na Índia, se você matar uma vaca lá, você vai preso. Você tem que esperar a vaca passar na rua para você poder atravessar com o teu carro. Quem manda lá é a vaca. Quem manda lá é a vaca. Quem manda lá é a vaca. Então, é uma questão de cultura. Sentir, pensar e agir são mecanismos que compõem um sistema complexo que envolve todo o nosso corpo. A imagem que nós vamos ver agora vai mostrar uma cena do filme chamado 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme lançado em 1968 pelo norte-americano Stanley Kubrick, já falecido. Faleceu em 1999. Nesse filme, o capitão de uma nave espacial trava com o computador uma disputa pelo controle desta nave. Quem você acha que vence essa luta e por quê? A nave criou vida? Gente, isso em 1968 já se idealizava uma IA. O que é uma IA? Inteligência artificial. Está muito na moda hoje, né? Inteligência artificial. O que é inteligência artificial? A inteligência dos robôs. Os robôs estão se parecendo muito, cada vez mais, com os seres humanos. Teve até um robô, se não me engano, que venceu um campeonato de xadrez dos seres humanos. Lógico, o robô ele faz coisas matemáticas, coisas lógicas. Eles são programados. Mas nós vamos ver uma coisinha que a inteligência artificial ainda
não consegue fazer. E tem a ver com a nossa matéria. Aqui tem alguns porquês que intrigam a sociedade, que faz a gente entender o funcionamento inteligente do nosso corpo. Por que choramos quando estamos tristes ou alegres? Ah, porque chora. Porque chora? O choro. Vem da onde isso aí? A criança já nasce chorando. Aprendeu aonde? Onde que ela aprendeu a chorar? Loucura, loucura, loucura. É igual você pega um recém-nascido, você coloca ele, acabou de nascer, tá até com o cordão umbilical da mãe ainda. Você pega ele, abre os dedinhos dele assim, ó, põe ele segurando um cabo de vassoura. Põe o cabo de vassoura assim, e põe os dedinhos dele assim, ó. Abre os dedinhos e põe os dedinhos dele segurando o cabo de vassoura assim. Sabe quanto que ele vai soltar? Nunca. Nunca! Ele fica segurando ali, você pode ir lá, vai no supermercado, vai na farmácia, vai na padaria. Ele fica lá segurando. Como que ele aprendeu isso? Porque a perna adormece. Você fica com a perna parada ou senta em cima da perna, adormece a perna, né? Por quê? Porque coisas chatas dão sono. Você não está com sono não, né? Minha aula não é chata não, né? São todas inteligências do organismo que não precisa do cérebro. Não precisa a gente mandar fazer. Lógico, tudo isso tem explicação biológica. Se você perguntar para o professor de biologia ou para um médico, ele vai te explicar por que tudo isso acontece. Mas são coisas que independem da nossa vontade. Por exemplo, por que não conseguimos fazer cócegas em nós mesmos? Faz cosquinha no você. Agora faz assim. Eu vou fazer cosquinha, Aí já, não precisa nem encostar que já começa a rir, não é? Por quê? Tem explicação, tá? Mas é tudo uma coisa. A gente já nasce com isso. Mas tem uma explicação biológica. Por exemplo, por que nós trememos de nervoso? Você fica muito nervoso, né? Aí você começa a tremer assim, né? Nervoso. Por que o músculo treme quando a gente fica muito nervoso? Você fala, para de tremer! Ele não para! Para de tremer! Para de tremer! Para de tremer! Porque olhar para o sol faz a gente espirrar. Você está querendo espirrar, você não consegue. Aí você olha para o sol assim, você espirra. Tem explicação? Tem. Biologicamente tem. Mas não tem nada a ver. Eu quero espirrar. O cérebro quer que você espirra. Só que você não espirra. Só quando você olha para o sol. Porque às vezes a gente, do nada, tem um tremelique. Sabe aquele calafrio? Parece que passou uma alma. Que medo. Nossa, que estranho isso aqui. Não aconteceu nada, cara. De repente, você dá aquele calafrio. A mãe fala, tá vendo? Isso é uma penada. Não sei o quê. A ciência explica, tá? Depois, por que sentimos frio na barriga na montanha russa? Sabe aquele frio na barriga? Ou então quando você vai no sítio do avô, no sítio do tio, lá na fazenda, aí tem o carro passa naqueles morros assim, aí quando passa, diz que é consolo de virgem, né? Faz aquele friozinho na barriga. Pra que isso? Depois, por que nos espreguiçamos ao acordar no escritório ou na sala de aula? Né? Quando a gente acorda ou a gente está trabalhando, dá aquela espreguiçada. Por que espreguiçar? Eu não mandei espreguiçar. Por que eu estou espreguiçando? Você está entendendo? As coisas loucas. Isso é inteligência. O nosso corpo pensa. E isso pode ser tema de obra de arte, por incrível que pareça. E foi. Aqui, inteligência artificial. Inteligência dos robôs. Nesse filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Para quem não sabe o que é Odisseia, Odisseia é aventura. É a mesma coisa que aventura. Então, 2001, Uma Odisseia no Espaço, uma aventura no espaço. Parece que vai ser um filme de muita ação, mas não. É um filme que fica mais de 1 hora sem diálogo, sem conversa, sem ninguém falar nada. Só imagens. Parece entediante, mas não é.
Esse filme é uma obra-prima. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme foi lançado em 1968. Ó, pensa bem, 68 é muito antigo esse filme, né? Imagina só, naquela época, um filme de ficção científica. Chamou a atenção, hein? Que foi escrito, produzido e dirigido por Stanley Kubrick. O filme lida com os elementos da evolução humana, desde a sua concepção até o seu ápice. Tecnologia, já prevendo até coisas que não existiam na época. E inteligência artificial e vida extraterrestre, quer dizer, vida fora do planeta Terra. É notável por seu realismo científico, porque não tinha muitos recursos naquela época. Então é extraordinário. Até a NASA, na época, ajudou em algumas coisas nesse filme, para que ele tivesse a qualidade que ele tem. Efeitos especiais pioneiros, que nunca, em nenhum filme havia tido ainda esses efeitos especiais. Imagens que beiram ao surrealismo, quer dizer, coisas que totalmente abstratas. E som no lugar de diálogos. Prevaleciam sons ao invés de conversa. Esse filme ele ganhou o Oscar por conta dos efeitos visuais. E foi considerado culturalmente, historicamente, artisticamente e esteticamente significante. É tipo, foi tombado pelo patrimônio americano, pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, para ser preservado no National Films Registry. Esse filme é considerado uma obra-prima. Bom, esse cara é o Stanley Kubrick. Esse é que dirigiu, escreveu, produziu esse filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse cara nasceu em Manhattan, em Nova York. Bom, Manhattan é como se fosse... é um bairro. Na verdade, o nome chama condado, né? Da cidade de Nova York. Nova York tem 5 condados. Nasceu ali, em Manhattan, que é um condado de Nova York, no dia 26 de julho de 1928. Ele já é falecido, ele morreu em 1999, em St. Albans, que é uma cidade de Hertfordshire, na Inglaterra. Hertfordshire é um estado inglês. E St. Albans é a cidade. Uma cidade no estado e no país da Inglaterra, em 7 de março de 1999. Bom, o que ele foi? Ele foi um cineasta, roteirista, produtor, fotógrafo. Ele começou como fotógrafo nos Estados Unidos e, frequentemente, foi citado como um dos cineastas mais influentes da história cinematográfica, mais importante, mais influente de toda a história do cinema. Olha só, para quem gosta de cinema, esse cara tem que conhecer um pouco dele. Então, seus filmes, que são principalmente adaptações de romances, quer dizer, de livros, de coisas já existentes, né, de outros autores, ele adapta para o cinema, ou contos, né? Eles cobrem uma ampla variedade de gêneros, que não é só de ficção científica, ele faz de todo tipo, ele já fez todo tipo de filme, que são conhecidos pelo seu realismo, humor sombrio, que é aquele humor meio macabro, e extensos cenários, grandes cenários. Nada de fazer um filme só dentro de uma sala, não, ele gosta de coisas amplas, cenários grandiosos, e o uso diferente da música. Ele usa a música de uma maneira diferente. Os filmes que ele mais se destacou na vida dele foi 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Tem também o Spartacus, você já deve ter ouvido falar, Spartacus, ou sua mãe pelo menos, seu pai ou sua avó. Lolita foi outro filme dele, muito bom. E por fim, Full Metal Jacket, ou Nascido para Matar. Outro filme também que ele fez, muito famoso. Mas o mais famoso é o 2001 mesmo, Uma Odisseia no Espaço, que é a verdadeira obra-prima do Stanley Kubrick. Esse filme, né, influenciou os maiores diretores, produtores da atualidade. Nós vamos ver alguns produtores e diretores que ele influenciou. Você deve conhecer. Vamos lá. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Eu já ouvi falar do ET, né?
dos Transformers. Steven Spielberg. Indiana Jones. Steven Spielberg. É mais atual, lógico, ele é vivo. Ele é um dos mais influentes hoje na atualidade. Jurassic Park, dos dinossauros. Steven Spielberg. Mas esse cara, o Steven Spielberg, foi extremamente influenciado por Kubrick. Ele se inspirou em Kubrick para fazer os seus filmes. Tanto é que ele disse, em uma entrevista que Spielberg deu, ele disse assim, Odisseia no Espaço é como se fosse o Big Bang de sua geração e é considerado um dos melhores filmes já feitos. Ele não considera os filmes dele os melhores, mas sim de Kubrick. E ele cita uma Odisseia no Espaço. Que loucura, é o Big Bang. O que é o Big Bang? O universo era um sol imenso, uma bola de fogo, e houve uma grande explosão, e aí dessa explosão que formaram os planetas e o universo. Essa explosão foi chamada de Big Bang. Então ele acha que foi tipo um início. O filme Uma Odisseia no Espaço foi o início de tudo que existe hoje em termos de filmes de ficção científica. Olha só, esse cara aqui, George Lucas, também foi outro grande diretor, roteirista também. Ele é famoso por ter criado e dirigido o Star Wars, o filme Star Wars, que é clássico, e até hoje faz muito sucesso. O George Lucas nasceu na cidade de Modesto, uma cidadezinha dos Estados Unidos desse tamanhozinho, que fica no estado da Califórnia, em 14 de maio de 1944. Ele é vivo ainda, nós estamos em 2020. Ele é um produtor cinematográfico norte-americano, mundialmente famoso, por ser produtor, diretor, roteirista da saga do Star Wars, que são vários filmes, e detém as franquias de Star Wars e Indiana Jones. A marca Star Wars e Indiana Jones é dele, porque ele também dirigiu alguns filmes da saga do Indiana Jones, que tem vários filmes, Ele, juntamente com o Spielberg, foram diretores e roteiristas desse filme do Indiana Jones. Mas a marca Indiana Jones e Star Wars é dele. Agora você imagina se esse cara é rico. Na verdade, segundo as revistas que falam de mercado, dizem que a fortuna dele está estimada em mais ou menos 5 bilhões de dólares. Reais você multiplica por 4 ou 5. 5 vezes 5, 25. Seria assim 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais. Ele foi produtor e roteirista dos principais filmes da saga de Indiana Jones, que foram dirigidos por Steven Spielberg. Ele foi produtor e roteirista. E o Spielberg dirigiu os filmes do Indiana Jones. O Spielberg, ele também é um cara muito rico. Os filmes do Spielberg, até hoje, rendeu mais ou menos 8,5 bilhões de dólares. E ele é considerado o diretor na lista dos 100, que tem os 100 melhores filmes americanos de todos os tempos, foi dirigido por esse cara. Os 100 melhores, ele está na lista dos 100. Tem uma revista, que eu estava querendo lembrar o nome, é Forbes, é uma revista norte-americana, mexe com esse negócio de negócio, economia, e ranqueia, pessoas mais ricas do mundo. Ele calcula que o Steven Spielberg tem aproximadamente 3,6 bilhões de dólares. Mais pobrezinho um pouquinho, que o George Lucas. Imagina um cara desse fazendo reverenciando o Kubrick, que foi o seu grande influenciador. Então, inteligência artificial é a inteligência dos robôs, dos softwares, dos computadores. Porém, a inteligência artificial hoje busca reproduzir as faculdades humanas, reproduzir tudo o que o ser humano faz, principalmente a criatividade. Porém, ainda não foi possível os robôs terem criatividade. Arte. Sem criatividade não tem arte. Será que vai ser possível um dia ter um artista robô? Ele criar uma arte, algo original, novo, diferente, com reflexões. Por isso que eu digo, a arte é a profissão do futuro. Porque se até hoje não conseguiu, se você pretende escolher uma profissão, vá a alguma coisa que trabalhe com criatividade.
porque o resto, os robôs estão fazendo praticamente quase tudo. Criar, eles não conseguiram ainda. Muito obrigado pela atenção, até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Como sempre, pesquisem, vão atrás de dúvidas e também novas pesquisas para a gente aprender em sala de aula. Um beijo e até a próxima.